Salve rapaziada, Marcos aqui. Hoje vamos criar o famoso jogo Flappy Bird. Para quem não conhece, ele fez sucesso uns 6, 7 anos atrás. Eu vou fazer da forma mais básica possível, mas durante o desenvolvimento eu vou falar para vocês algumas coisas que vocês podem melhorar. Mas fazer da forma mais básica é bom para a gente entender em si a lógica. Vamos deixar de conversa e vamos lá ao vídeo. Começar o desenvolvimento, eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos e eu já separei essa pasta aqui, ó, Resources, onde tem algumas imagens e também a fonte que a gente vai utilizar. Aqui tem a fonte Flappy Bird e aqui tem as imagens, que são 3 imagens somente. Tem um fundo, se a gente abrir aqui, a gente nota que ele tem 1000 de largura e 600 de altura, então a gente vai ter que criar uma janela desse tamanho aí para a gente pegar legal essa imagem. A gente tem também aqui o próprio Flappy Bird, né, o pássaro, que é um sprite e a gente vai fazer a animação dele batendo as asas, coisas desse tipo. E por fim a gente tem os canos. Se a gente diminuir aqui, o Flappy Bird ele tem 102 por 24, só que vai ser 102 dividido por 3, né, que são 3 imagens aqui na verdade. Então 102 dividido por 3 vai dar 34. Então já vamos pegar aqui esses recursos, resources. Vamos criar primeiro um diretório aqui chamado Vamos criar Flappy Bird, vamos pegar esse Resources aqui e colocar aqui dentro. Já vamos abrir o terminal aqui dentro e já vamos começar a desenvolver. Vamos criar 3 arquivos de início, Flappy, tanto o CPP quanto o HPP e também o nosso main.cpp. Perfeito, aqui já no Flappy.hpp já vamos incluir o nosso pragma unce, já vamos criar uma classe aqui chamada Flappy Bird, já vamos abrir e fechar ela. Aqui dentro a gente já vai incluir os nossos cabeçalhos, né? Vamos incluir o nosso SFML Graphics e também a gente vai utilizar algumas coisas aqui, igual a gente viu no vídeo de ponteiros inteligentes, a nossa memory. Primeira coisa que a gente vai precisar é do nosso std:/shared.ptr, que a gente vai criar a nossa sf:/render_window, chamar ela de window mesmo. A gente vai precisar de 3 floats aqui e eu vou explicando para vocês durante o desenvolvimento, mas vai ser a gravidade que vai puxar o pássaro para baixo. A gente vai precisar também dos frames, né, para a gente animar o nosso Flappy Bird e um space. Esse space aí será aquela lacuna. Os 2 canos vão ficar juntos, né? A gente vai colocar um espaço que é por onde o pássaro vai passar. Vamos utilizar também um int count. Esse count aqui é o seguinte: como a gente vai soltar os canos que vai vir da direita para a esquerda, vai ter que ter um espaço certo, né, de um para o outro, para não ficar um muito longe do outro. E a gente vai contar os frames. Esses frames vão ficar no loop contando. Depois de 150 a gente solta mais um. E aí depois a gente apaga quando passar do lado esquerdo aqui da tela. Vamos criar também as nossas texturas já diretamente, texture. Primeiro vai ser a BG, que vai ser o fundo que a gente tem lá. Vamos também criar para o Flap, que vai ser a textura para a gente utilizar no Flappy Bird. E também o nosso pipe, que é aqueles canos lá, são 3 imagens que a gente tem lá. E para carregar as texturas a gente vai utilizar um sprite. Vamos criar com shared ptr sf:/sprite para o background, né, que vai ser o bg background, o bird para o pássaro. E também 2 canos aqui, o cano que vai ficar de cima, que a gente vai colocar uma escala negativa para ele inverter, e também o cano de baixo, tá? São 2 canos na verdade. Então vai ser o pipe bottom e também o pipe top. E vamos criar aqui também um vetor sf:/vector sf:/sprite e vamos chamar de pipes. Eu vou utilizar vector, mas existe algumas classes lá no containers que o pushback é mais rápido do que o vector. Eu vou utilizar porque é mais fácil da gente entender, mas a gente vai ver que vai ter um lagzinho aí toda vez que ele adicionar um pipe. Depois qualquer coisa a gente pode alterar. Vamos aqui chamar um de protected e já vamos criar algumas funções membro que a gente vai utilizar. Como padrão, como a gente sempre faz aqui, a gente vai separar os eventos, vai separar também a parte que a gente desenha. Separar é muito bom para a gente enxergar as coisas. E agora basta a gente chamar um public aqui, que a gente vai criar o nosso construtor, e também um void run para a gente rodar o nosso game, e ambos a gente vai conseguir chamar aqui na main. Então, para início aqui do nosso flap.hpp é isso aqui. Vamos só fechar aqui, não deveria ter feito isso, que a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui novamente, sim, e vamos abrir somente o flap.cpp, e a gente vai colocar aqui um vsplit, nosso flap.hpp na direita aqui, que a gente viu que a gente precisa inicializar. Já vamos incluir aqui de primeira, include
o nosso flap.hpp, já carregou ali o LSP. Então, primeiramente vai ser a nossa window, e a gente precisa igualar para não dar falha de segmentação, como a gente viu no vídeo de ponteiros inteligentes. SF, render window, e a gente vai abrir e fechar aqui. Primeiramente, vamos colocar SF, video mod, e esse video mod, igual a gente viu lá, 1000, né? De largura, que é o tamanho da imagem, por 600. Vamos criar aqui também um título, Flappy Bird, separado, né? Remix. E por final aqui, SF Style, title bar, SF style, close. Já vamos também definir para nossa janela uma posição, set position, e a gente vai passar um SF vector to i, na esquerda mesmo, 0,0. A gente vai precisar também de definir aqui set frame rate limit. Poderia fazer com timing, várias coisas, até melhor, fica mais rápido o game e você limita somente os objetos que você quer, mas para ficar mais simples, vamos colocar somente set frame rate limit. O próximo aqui é a gravidade, vai ser igual ao nosso frame, que ambos vão começar com 0. O espaço eu vou colocar de princípio aqui, depois a gente pode alterar 160, que também vamos colocar ponto .f. Outra coisa que também que a gente precisa inicializar é o count. Então count igual a 0. Vamos carregar aqui as nossas texturas. bg.load from feed, e a gente vai pegar em .resources/img/background. Vamos pegar agora também aqui o nosso flap. .load from feed, e a gente vai carregar .resources/img/flap.png. E por final aqui a gente vai pegar o nosso pipe. Load from feed, .resources/img/pipe.png. Agora a gente vai ter que igualar todos esses ponteiros aqui que a gente criou. Então vamos pegar já o nosso background, vai ser igual a std::makeshaded, e a gente vai SF::sprite e vai simplesmente fechar aqui e não fazer mais nada. A gente vai fazer também para o bird, pipe bottom e pipe top. Bom, esses 4 aí. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos apagar aqui todo mundo para ganhar tempo, né? Vamos colocar aqui, primeiro vai ser o nosso bird, pipe bottom e também o nosso pipe top. Agora a gente precisa definir para ele as texturas. Background, set texture, e a gente vai passar o nosso BG, o nosso bird, set texture, o nosso flap, o nosso pipe bottom, primeiramente na ordem, set texture pipe, e o pipe top também será o mesmo, a gente só vai inverter a ordem ali, o nosso pipe também. Já vamos aproveitar aqui e já definir para o nosso bird, a gente já vai colocar ele no centro da tela, tá? Então set position, a gente vai colocar no centro certinho, então vai ser 1000 dividido por 2, que é 500, menos a largura dele, ponto get size em relação ao x, primeiramente, vírgula, agora é 600 dividido por 2, que dá 300, menos esse aqui também tem que ser dividido por 2, e 300 flap.getSize.y dividido por 2. Perfeito? Bom, deu warning aqui, ó. A gente pode resolver assim, ó. Não precisa nem fazer conversão. Colocar .f em todo mundo. Todos os números são iguais, na verdade. Bom, vamos definir aqui a escala. A gente aumentar aqui a imagem é bem pequenininha do Flappy Bird. Então a gente vai multiplicar set scale, a largura dele por 2, 2.f, por exemplo, e a altura também por 2. E agora a gente precisa já carregar o primeiro frame. Set texture rect, e ele recebe um SF int_rect, ele vai começar do 0, o y vai começar também do 0, a largura dele a gente viu que é 102, deixa eu ver aqui que eu esqueci, 102, só que é dividido por 3, que vai dar 34, vamos ver aqui, 34,24. Já vamos pegar aqui também o nosso pipe bottom, definir também uma escala para ele, set scale, e nesse caso aqui a gente vai fazer menor, 1.5f, senão ele vai ficar muito grande, né? E 1.5f. O pipe top também a gente vai fazer a mesma coisa, então vamos copiar aqui e colocar somente top. E já para ele aparecer, porque a gente não vai utilizar um desses aqui, a gente vai utilizar o vetor. Mas para ele aparecer, já vamos definir aqui uma posição, pipe bottom, set position, vamos colocar a princípio 100,
200.f e aqui 200.f. E a mesma coisa a gente vai fazer para o pipe top, só que vamos diferenciar aqui set position. Vamos colocar 100.f, 100.f. Vamos colocar aqui para a gente não esquecer que isso aqui é temporário, só para a gente ver se está aparecendo tudo na tela. Em relação aos nossos membros aqui do HPP, a gente já inicializou, então vamos fechar aqui. Já vamos vir aqui, void flapbird, events, e aqui a gente vai pegar o nosso auto e std, make shaded, sf, event, e a gente passa o event vazio. Auto e, eu coloquei um ponto e vírgula aqui, ó, 2 vezes aqui, ficou estranho. E agora o wide, e esse dentro de wide aqui a gente vai ter o window, né? Pull event, e a gente vai passar o ponteiro e aqui a gente vem se event e type for igual a sf event closed, a gente vai pegar nossa janela, um window, e vamos fechar ela. Outra coisa aqui também, void flapbird, já vamos abrir aqui, acabei fechando HPP, que é o draw, né? Então vamos pegar aqui o draw e a gente vai desenhar. Primeiramente vamos limpar, resetar a tela, né? Clear, vamos passar um sf color black. Vamos passar aqui também um window draw, e aí a gente vai desenhar background. A gente vai desenhar também um window draw ponteiro pipe bottom e também window draw pipe top. E por fim a gente precisa desenhar também o nosso draw, o nosso bird. Basta a gente exibir todo mundo na tela aqui, window display. Agora a gente precisa criar o nosso run, né? Void flapbird, run, while, window is open. A gente vai entrar aqui, a gente vai carregar primeiramente os nossos events e depois a gente vai desenhar tudo na tela draw. Então, tudo certo aqui, nenhum erro. Vamos abrir aqui o nosso main.cpp. Já vamos aproveitar aqui, já vamos aqui incluir o nosso flap.hpp, deletar tudo isso aqui, não precisa desses argumentos aqui, né? Vamos deletar isso aqui também. Vamos criar um auto flap é igual a std, make shaded flap bird. E o nosso flap, basta a gente chamar o nosso run. Se tiver algum erro a gente corrige, mas a princípio é isso aí. Já vamos aqui carregar o nosso Makefeed. Makefeed SFML Basic. Já vamos chamar de Makefeed somente. Perfeitamente está certo. Abrir aqui o nosso Makefeed. Vamos só copiar essa linha aqui. P da linha 18 até a 19. A gente vai trocar o nosso main por flap. Perfeito, tudo trocado. E precisa passar o objeto aqui para o nosso linker. Flap.o. Tudo perfeitamente aqui, Ctrl T eu compilo, já vamos monitorar aqui, se qualquer coisa a gente corrige se tiver algo de errado, né? Ó, já carregou tudo certinho. Aqui a gente colocou os dois no X. Ah, outra coisa também, você vê que os dois pipes, eles ficaram de baixo para cima, e eu falei que ia inverter, né? Pra gente inverter o set scale para o top, ó, e a gente vai colocar um valor negativo aqui. E para não ficar na mesma posição, aqui na verdade a gente vai colocar para 200. Esse aqui a gente vai colocar como 100. Acabei invertendo sem querer. Ctrl T de novo. N para a gente monitorar aqui no terminal, né? Ó, agora sim. Vamos fechar aqui. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente movimentar os canos. Digamos que essa é a parte menos fácil, que é a gente movimentar ele da direita para a esquerda, só que via os vetores e não os pipe bottom. A gente vai adicionar cada pipe bottom e também o pipe top é o nosso vetor, e ele a gente vai mover de acordo com o loop. Já vamos deletar isso aqui, que só foi temporário para a gente ver na tela isso aqui aparecendo. Isso aqui também a gente não vai precisar, já vamos deletar esses dois aqui. Para ficar tudo organizado certinho, vamos criar duas funções membro aqui, void, vamos chamar de game, que aí a gente vai separar certinho para a gente ver. Às vezes a gente não tem lógica porque a gente não separa tudo. E vamos criar aqui também um void move pipes. Aqui a gente já vai pegar o nosso count que a gente criou lá e a gente já vai adicionar aqui, ó, a gente vai somar o nosso count. Só que para não ficar tão grande, ele pode chegar a 14 mil, dependendo da quantidade do tempo que o cara esteja jogando, a gente vai criar um if aqui. Por exemplo, if se count for igual a 300, então a gente vai redefinir ele para 0. Count vai ser igual a 0. Outra coisa também é que a gente vai precisar de valores randômicos, tanto para cima quanto para baixo. Um valor randômico, então a gente vai criar aqui já um semeador, std::srange, que a gente vai passar o std::time igual a 0. E aqui a gente vai criar a lógica para o nosso move pipes, void flapbird, move pipes, e já vamos fazer o seguinte. Então, se a gente vai pegar o nosso count e vai tirar o módulo dele igual a 150, se for igual a 0,
A cada 150 count a gente vai soltar um pipe. Então a gente vai criar um int pos, por exemplo, igual a std::range. Eu quero o espaço lá é 160 que a gente criou, né? Se a gente colocar os números iguais, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar juntos. Então a gente vai fazer o seguinte, variar entre 275, só que mais 175. Fazendo isso aqui, a gente disse que o mínimo é 175 e o máximo vai ser ele mais esse aqui, 450. A gente também não extrapola a altura tanto para baixo quanto para cima, desse jeito aqui fica legal. Criando esse número randômico, a gente já pode criar o nosso pipe bottom. E a gente vai definir um set position para ele. E a posição dele vai ser, primeiramente, o X ele tem que ser depois da janela. A janela é 1000, então 1000 a gente já está depois da janela. A gente não vai ver adicionando. O Y é justamente a nossa posição. Vamos colocar assim. O top, a gente pode usar a mesma lógica para o top aqui, ó, pipe top. Então, por exemplo, aqui os dois vão ficar sempre randômicos, mas eles vão ficar colados. Então eu posso pegar aquele space que a gente criou aqui em cima, ó, que é 160, e aplicar qualquer um desses aqui. Independente de quem eu aplique, ele vai criar um espaço aqui, mas o espaço, após criado, a gente precisa agora adicionar aquele nosso pipes lá, que é o nosso vetor, né? Pushback, ponteiro, pipe bottom, e a mesma coisa o nosso pipe top. Essa adição aqui, como eu disse para vocês, vai ter um lagzinho irreparável, mas vocês podem depois melhorar essa parte aqui. E agora, depois da gente adicionar, a gente precisa mover ele até o final da tela. Então, for std size ti, só que a gente vai pegar o tamanho do nosso pipes.size. Já vamos aproveitar esse loop aqui para não ficar fazendo vários loops. Por exemplo, if eu vou pegar a posição do meu vetor, que é o pipes, e get position dele em relação ao x. Se ele for menor, aqui ó, na janela é 0. Só que eu quero que depois de menor ainda seja menor do que ele. Para não correr risco, eu vou colocar 100, por exemplo. Se ele passou da janela, pipes.erase, e aí a gente passa o nosso pipes.begin mais o nosso i. Para quem já deletou várias vezes depois da janela, sabe que isso aqui é o básico, né? E já aproveitando o loop, como eu disse para vocês, já vamos pegar os nossos pipes e mover. Vamos colocar uma velocidade inicial de menos 4.f, ele está regredindo da direita para a esquerda e aqui ele se mantém na mesma posição. E agora a gente precisa exibir os nossos pipes aqui, né? Vamos colocar na mesma ordem aqui, ó, depois do background, e aqui a gente vai ter que fazer um for each, vamos chamar de p. A gente vai coletar dos nossos pipes e vamos pegar o nosso window, draw, o nosso p. A gente criou aqui também o nosso game, tá vendo? Vamos criar aqui o nosso game, void flapbird, game, e esse game aqui a gente vai chamar o nosso move pipes. Como eu disse para você, eu vou fazer tudo separadinho porque a gente vai ver uma lógica bem legal na hora que a gente fizer o game over. E o nosso game aqui, ó, a gente vai incluir o nosso run. A gente vai pegar depois os eventos aqui e vai adicionar o nosso game. Agora vamos testar para ver se está funcionando. Podemos fechar aqui o Makefeed, né? Ctrl T aqui para a gente ver se está funcionando. Perfeito, ó lá. Só que veio no meio certinho, ó, não pegou o range, né? Ó, pegou sim, agora foi para baixo, tá vendo? E ele destruiu, ó, antes ali, tá vendo? Bem antes. Tá bugado. Então vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Aqui é negativo, ó, menos 100. Por isso que ele estava deletando antes. Ctrl T aqui. Agora eu falei menos 100, acabei colocando 100. Acho que foi isso. Já veio. Veio no meio certinho primeiramente. Você viu? Depois passou para cá. Ó, agora tá deletando legal. O primeiro você vê que vai no meio certinho. Não sei se foi o range, né? Que pegou, mas já está funcionando. Próximo passo aqui é a gente animar o nosso Flapbird. Vamos clicar aqui e vamos adicionar uma função membro chamada setAnimeBird. E essa setAnimeBird a gente vai criar aqui a execução dela. Vamos criar bem aqui embaixo. Void Flapbird, setAnimeBird. O que a gente vai fazer? A gente tem um frame, né? O frame a gente vai pegar ele e vai incrementar ele. Vamos incrementar, por exemplo, 0.15f. Ele vai somando. Como são 3 frames, a gente vai fazer uma condição aqui. Se frame for maior do que 3, a gente vai decrementar frame, vai ser igual, menos igual a 3. Com isso aqui a gente vai fazer ele somando 0.15, 0.30, 0.45. Quando ele chegar a 1, ele já vai ser um frame. E para a gente exibir, a gente vai pegar o nosso bird, que a gente definiu um set textRect para ele. sf::int_rect. Primeiramente a gente vai pegar o 34, que é a largura de um frame, multiplicar vezes o frame. Só que o frame ele é float e a gente está verificando como int. Então, int em relação ao top, ele vai continuar sendo 0 e a gente quer o tamanho de 34 de largura e 24
de altura. Somente com isso a gente já consegue fazer a animação. Se a gente pegar aqui agora o nosso set anime bird e adicionar ao nosso game, antes do move pipes aqui, a gente coloca o set anime bird. Perfeito, só com isso aqui a gente já consegue fazer ele bater as asas. Vamos ver aqui, Ctrl T para compilar. Perfeito, já está movimentando as asas certinho. Fechar a janela, sim aqui. Agora a gente vai criar a movimentação do nosso Flappy Bird. Veja só, para a gente movimentar, a gente vai ter que criar uma função membro aqui, void, vamos chamar de Move Bird. E essa Move Bird a gente vai criar a execução aqui embaixo. Void Flappy Bird, Move Bird. Abrir e fechar aqui. Para a gente movimentar, a gente vai pegar o nosso pássaro e vai move ele de acordo ao X, ele vai ficar no mesmo lugar, só que em relação ao Y, vai ser de acordo com a nossa gravidade que a gente criou lá em cima. Ela, a princípio, ela é 0. Então, para a gente fazer ele descer, a gente tem que somar um valor a ela, incrementar sempre o valor. É a fórmula da queda livre, né? Ele vai ficar descendo, só que de forma acelerada. Então, para a gente definir um valor para gravidade, você pode fazer por erro e tentativa. Colocar um valor até chegar a um ponto que você quer. Um valor que eu já vi que é legal é o gravidade, incrementar a 0.5F. Se a gente pegar esse Move Bird e adicionar aqui, por exemplo, ao meio, Move Bird, e der um Ctrl T, a gente vai ver ele caindo. Olha lá, ele caiu. Agora a gente tem que criar, quando a gente clicar, a gente quer somar, só que de acordo com a quantidade de frames, pode ser que ele seja muito grande. Então o valor você pode fazer também por erro e tentativa. Eu descobri que se a gente, a cada clique, decrementar menos 8.f, ele vai subir em um ponto agradável. Então aqui no Move Pipes, bem aqui no início, antes de tudo, a gente vai criar aqui um if sf mouse is button pressed sf mouse left. Cada vez que a gente clicar, a gente quer pegar a nossa gravidade e igualar ela a menos 8.f, como eu disse para vocês. Um Ctrl T aqui para compilar. Vamos testar, ó. Clicando, ele já está aumentando lá e já está descendo. Você pode vir por aqui também. Então é muito simples o conceito aí de gravidade. Agora a gente precisa criar a colisão dele com os canos, tá? Então vamos fechar aqui a janela. Antes da gente criar a colisão com os canos, veja o seguinte, vamos dar um Ctrl T aqui. E note que o Flappy Bird está se movimentando, mas ele está meio quadradão, ele está meio reto, tá vendo? A gente pode dar uma melhorada nisso aí. A gente já tem um frame, né? Vamos pegar aqui, Bird, Set Rotation. A gente consegue rotacionar. Para a gente movimentar para cima tem que ser valor negativo. Então vamos utilizar o frame, que não é um valor exato, mas vamos decrementar, por exemplo, 10.f. Desse jeito aqui ele vai levantar um pouquinho para cima. Mas quando a gente não pressionar, a gente quer que ele volte para a posição normal. Então a gente pega aqui o nosso Bird, YYP, e vamos deixar o frame, por exemplo, como positivo. O frame eu estou utilizando somente porque é um valor diferente, que aí não vai ficar um valor muito quadrado, 10 subindo, 10 descendo. Vai ficar uma animação mais legalzinha aí para o nosso Bird. Vamos dar um Ctrl T aqui para a gente ver. Ó, já ficou meio empinado, tá vendo? Ele está movimentando para baixo e para cima várias vezes. Isso que é legal aí da gente fazer uma coisa mais diferente. Agora vamos criar a nossa colisão com os canos. Para a gente criar essa colisão, a gente precisa saber se teve colisão, né? Se tiver colisão, quando tem colisão, acaba o jogo. Então é Game Over. Então vamos vir aqui e vamos criar um tipo bool. E vamos chamar de Game Over. Para não ter nenhum erro, já vamos vir aqui na execução, já vamos adicionar aqui bem no final, ó, Game Over igual a false. Ele já é false por padrão, tá? Mas vamos colocar false aqui para não ter erros, né? Não ter falhas, coisas desse tipo. Bom, a gente já tem aqui no Move Pipes um loop. Esse loop aqui, para não ficar criando vários loops, a gente já pode aproveitar para a gente verificar a colisão. A gente vai fazer uma verificação assim: se o nosso pipes i.get global bounds intersect quem? O nosso Bird, só que tem que ser o get global bounds dele também, que são as dimensões dele. Se isso aqui acontecer, a gente vai pegar o nosso game over e vai colocar como true. Se ele colidiu, a gente vai ter que congelar a tela. E como que a gente congela? Vamos fazer aqui no game já, ó. Se game over não for negativo, a gente vai adicionar isso aqui, ó, P. E aí fica mais fácil da gente trabalhar, porque está tudo separado. Por isso que é bom separar certinho. Vamos verificar para ver se está certo. Ctrl T aqui. Perfeito, foi lá. Se a gente passar no meio certinho, ó, colidiu, já congelou a tela. Eu só vou conseguir descongelar fechando aqui. Vamos aumentar o espaço só para a gente trabalhar. Aqui vamos colocar 250. Lógico que é bom pequeno, porque o Flappy Bird ele é difícil. Mas só para a gente ver ele passando. Ó. Aqui, ó, ficou muito embaixo porque a gente saiu do nosso nível. Mas ele está passando tranquilamente, tá vendo? Só que ele colidiu com um pedaço aqui embaixo agora. E a gente não viu. Vamos dar um Ctrl T de novo para a gente ver. Perfeito. Vamos passar aqui no meio, passamos.
Vamos colidir aqui, ó. Colidiu, já congelou a tela, perfeito? Então está funcionando aqui as nossas colisões. Só que a gente precisa customizar quando congelar a tela, a gente precisa que mostrar a imagem de Game Over, mas no momento a gente vai criar um texto aqui, o Game Over, e uma possibilidade dele restartar o game também. Vamos lá agora desenhar os textos na tela, inclusive também os pontos e coisas desse tipo. Bom, para a gente criar os textos, a gente vai ter que ter a fonte, né? Então já vamos criar aqui sf:fonte, e a gente vai chamar de fonte mesmo, e também os textos, né? sf:text, e a gente vai chamar de text_score, e também o txt_gameover. Só que veja o seguinte, o nosso score, a gente não tem score aqui, né? Então já vamos criar um score aqui, ó, int score. Aqui em cima a gente já vai definir as coisas. Já vamos colocar o nosso score aqui igual a 0. E vamos primeiramente carregar a nossa fonte, que a gente chamou de fonte mesmo. .load from feed, .resources, fonte, flapbird.ttf. Agora a gente precisa criar o nosso txt. Ó, aqui, txt underline. Ó, bugou o LSP, vou fechar aqui para abrir de novo, porque às vezes dá uma bugada ali no LSP. txt underline, agora vem, game over, set fonte, a gente vai passar a nossa fonte, txt underline game over, set string, e a gente vai passar aqui press, vamos chamar de space para a gente reiniciar o jogo, to restart. Vamos definir a posição dele aqui, txt game over set position, vamos colocar 200,300, vamos definir também um caractere para ele, .set character size, vamos colocar 50, fica bem grande, e por final txt game over .set outline thickness, que é para ficar com a borda pretinha ali, bem legalzinho, a gente vai colocar 3, mais ou menos já tá bom. Bom, quando a gente tiver game over, a gente precisa desenhar na tela. E aqui em Draw, logo depois de todo mundo, inclusive depois do Flapbird aqui, ó, a gente vai verificar se houver game over, for verdadeiro, a gente vai em Window Draw e a gente vai desenhar txt underline game over, somente se tiver game over. Então já vamos ver aqui se está funcionando. Ctrl T, dá um N aqui, perfeito, ó. Vamos colidir aqui, colidir, ó, press space para reiniciar. Bom, para a gente reiniciar, aqui em eventos, if sf, primeiramente verificar se é game over, né? Se for game over e o cara pressionar sf keyboard, keypressed, sf keyboard, espaço, o que a gente precisa fazer primeiramente é definir uma nova posição, a mesma posição inicial do Flapbird, porque se ele bateu lá embaixo, ele não pode começar lá embaixo, tem que começar no meio de novo. Então já vamos adicionar isso aqui, ó. Vamos só identar aqui para ficar legal, né? E aí se ele pressionar espaço, o game over vai ter que ser igual a false. Bom, a gente vai ter que adicionar mais coisas aqui, como zerar o score e também desenhar o score, mas a gente não tem. Tem que fazer aqui, pegar os nossos pipes, que é os nossos vetores, .clear, limpar eles. Vamos dar um Ctrl T aqui para ver. Perfeito. Vamos passar aqui no centro, ó, start, reiniciou tudo certinho, começou os pipes de novo, tá? Então, tudo funcionando aí em relação ao nosso game over e desenhando na tela. Agora a gente precisa adicionar pontos aos nossos, quando ele passar ali, a gente precisa adicionar pontos. Para adicionar os pontos é o seguinte, vamos dar um Ctrl T aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, no Flapbird, ele só incrementa ponto quando esse pipe passa dele. Se você colocar quando o pipe for maior do que a posição do X do Bird, se você fizer isso, ele vai adicionar vários pontos. Você pode pegar um valor exato e adicionar um ponto. Só que esse valor exato não vai ser, por exemplo, você dividir por 2, subtrair e pegar, por exemplo, 300. Só que esse 300 pode ser que não aconteça, porque a gente está movimentando o pipe, ó, -4F. Para você descobrir, você pode primeiramente vir aqui no header, adicionar um include IOStream. A gente volta aqui, na movimentação do pipe, a gente pode criar um if aqui. If pipes e get position em relação ao X for maior do que o nosso bird, get position em relação também ao X, esse out aqui, e vamos colocar só o valor aqui do pipes e .get position em relação ao X. Na verdade, se for menor, né? Porque é regredindo. Se ele for menor, a gente começa a imprimir. Ctrl T, não. E quando ele crescer, vamos colocar a janela para a direita aqui. Passou 448. O primeiro valor foi 448 quando ele passou. Só que deu 448 duas vezes, tá vendo? 444 duas vezes. E aí ele vai somar 2 pontos. Mas a gente pode pegar isso aqui, ao invés da gente dar um cout, a gente pode chegar e colocar mais score.
Só que ele vai aumentar várias vezes. Ao invés de ser isso aqui, ó, for igual a 448. Para a gente ver se está certo, a gente precisa desenhar o nosso score. A gente já criou aqui o txt score. Então vamos aqui no nosso construtor. Vamos pegar o nosso txt underline score. Ponto set fonte vai ser igual a nossa fonte. Txt underline score. Ponto set string. A string a gente vai exibir somente o score mesmo, mas ele é um int, né? std dois pontos to string score. A posição vamos colocar no canto superior esquerdo da tela. txt underline score ponto set position. Vamos colocar 10.f, 10.f é uma posição legal. Character size txt underline score, mesmo tamanho de caractere, né, 50. E txt underline score vamos também colocar um set outline thickness e vamos colocar também 3. Isso aqui ele já vai desenhar já quando começar o game. Só que quando pontuar, a gente também precisa fazer isso. Então a gente, quando vem aqui no mais score, ao invés da gente imprimir, a gente pode fazer assim, só que mais like a boys ainda, a gente incrementar antes. Depois ele não vai aparecer. Então vamos ver se está funcionando, só que a gente precisa também desenhar o nosso scoring em nosso draw aqui. Vamos colocar logo depois aqui de todo mundo, ó, window draw, o nosso txt underline score. Ctrl T aqui para compilar e ver se está funcionando. Perfeito, 0. Se eu passar, ó, 2, tá vendo? Se eu passar, 4. E isso aí não pode acontecer. O que a gente faz para resolver esse problema? A gente pode ter um tipo bool igual a gente fez no vídeo do Game Menu. Você lembra que a gente criou o deselect para não selecionar duas vezes? A gente pode fazer a mesma coisa. Vem aqui, a gente já tem um bool aqui, ó. Vamos adicionar um edge, por exemplo. Para não dar erro, a gente vai vir aqui em cima. Vamos definir o nosso edge também como false. Edge igual a false também. Então, quando a gente pontuar, a gente pode fazer uma verificação aqui, né? Foi igual a 448 e edge for negativo. A partir desse ponto aqui, o edge vai ter que ser igual a true. Ele só vai adicionar uma vez. Só que aí ele não vai voltar no próximo pipe. Para voltar, a gente pode criar um else aqui, ó, e adicionar o nosso edge igual a false. Desse jeito, a gente só pontua uma vez. Ctrl T aqui agora. Vamos lá. 0. Se a gente passou do primeiro, 1. Só uma vez. Desceu aqui, ó, passou do segundo, 2. Resolvemos também esse problema aí. Então tá tudo funcionando. Se a gente voltamos aqui, começamos do 0. Só que veja o seguinte, o valor não está começando do 0. O que a gente tem que fazer? No evento, nosso score vai ter que voltar a ser 0. Só que a gente também precisa redesenhar ele, né? Então, vamos pegar ele aqui, ó, y, logo depois dele aqui, só que não mais, score somente, perfeito? Vamos dar um Ctrl T aqui agora para a gente ver se está funcionando o score e zerando o score também. Passamos aqui 1, passamos aqui 2, passamos aqui também 3, se a gente colidir aqui, perfeito. Ó, voltou para o 0, tudo certinho. Está pronto aqui o game, você viu que foi bem simples, não teve muito segredo, o espaço aqui está grande, porque a gente fez desenvolvimento, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Que aí eu consigo pelo menos jogar aqui, mas o certo é você colocar um espaço menor, né? 160 ali seria um valor real, agradável. Ó, veja o seguinte, quando a gente colide aqui, ó, ele fica parecendo que não teve colisão. O jogador pode falar, não, agora aqui ainda foi, mas vai ter alguns casos que isso não vai acontecer. Você pode resolver da seguinte forma, quando tiver colisão, que é aqui em Global Bounds, antes de fazer true, a gente já pode pegar o nosso bird e mover ele, ó, move o nosso x 15.f e no y a gente mantém no mesmo lugar. Ctrl T aqui agora, a gente já vai movimentar ele mais para frente, o cara vai ver que realmente colidiu, ó. Se eu vim aqui, ó, colidiu de verdade, tá vendo? Então o cara já vai ver, mas vamos colidir aqui embaixo, ó. Colidiu, mas você pode fazer, por exemplo, como que eu sei que colidiu embaixo? Através da escala. Se a escala do pipe de cima ela é negativa, então você pode fazer pipez.getScale em relação ao y. Se ele for menor do que 0, a gente vai pegar o bird e vai movimentar. O x vai ficar no mesmo lugar e o y a gente pode movimentar negativamente, menos 15.f. Aí ele sobe. Se não for menor do que 0 é porque é o pipe de baixo. Então a gente pode fazer um else e aí a gente coloca o bird, move 0. Só que ao invés de ser negativo vai ser 15.f. O cara vai ver que realmente colidiu. Ctrl T aqui agora, ó. Vamos colidir para cima. Ó. Colidir para cima, ó, já movimentou para cima. Colidir para baixo agora. Tem colisão aqui, ó. Colidir, já baixou um pouco mais, então o cara vai ver que realmente colidiu.
Bom, isso é uma questão opcional. Então já está pronto aqui o nosso Flappy Bird. Lógico que você pode melhorar muita coisa aqui ainda. Por exemplo, você pode colocar um game over mais bonitinho, você pode colocar o texto piscando também, você pode colocar efeitos de som. Tem várias coisas que você pode melhorar aí, fique à vontade para você mexer no código. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço, até mais.